Ao longo dos últimos 20 anos, tivemos diversos filmes dos mutantes dos X-Men nos cinemas, e esses filmes foram responsáveis por apresentar ali algumas sagas dos mutantes e alguns vilões também bem conhecidos aí pra galera. Só que, como todo mundo sabe, esses filmes da Fox têm uma qualidade bem mais ou menos, né? Apesar de eu gostar bastante. E mesmo quando eles mostraram ali alguns vilões mais fortes, como o Apocalipse, né? Teve também ali um Fanático, só com uma versão meio estranha do Fanático. Acabou, eu acho que não dando muito certo e não sendo uma versão assim incrível desse personagem. Mas então no vídeo de hoje eu quis vir mostrar pra vocês aqui mais 9 vilões dos mutantes, né, fortes demais, talvez até mesmo para os filmes, cara, que provavelmente se esses personagens aparecerem vão ter que ser nerfados de alguma forma para funcionar ou não. Mas vamos ver aqui então os inimigos mais poderosos e mortais dos X-Men. Número 9, temos então o vilão Brood. Nesse caso, eu não tô falando de um inimigo apenas, e sim de uma raça inteira desses inimigos. Os Brood são uma raça de parasitas alienígenas que se reproduzem, colocando seus ovos ali em outras pessoas. O quê? Eles são um problema não só para os X-Men, mas também para a Capitã Marvel. Afinal, os Kree utilizaram esses parasitas como armas durante uma guerra para infectar outros povos pelo universo. Eles são uma raça que evoluíram, né, para reproduzir e consumir qualquer recurso disponível no universo. O mais bizarro aqui é que esses seres não são apenas parasitas que se alimentam, eles também têm consciência e gostam de se alimentar do sofrimento, do pânico e do terror que eles causam nas suas vítimas. Se eles aparecessem nos cinemas, principalmente agora nos filmes da Marvel, né, daria uma das sagas mais bizarras e aterrorizantes ali de todos os tempos. Afinal, você está lidando com uma raça inteira desses bichos nojentos, parasitas bem estranhos. E como eu disse, eles foram um pé no saco ali para os mutantes, né, mas também para Capitã Marvel. Então sim, seriam inimigos assim bem complicados de se adaptar e que, se fossem adaptados, né, causariam grandes estragos. Número 8, temos agora o Nimrod. Ele à primeira vista pode parecer apenas um robô, mas não, cara, ele não é apenas isso. Ele tem a habilidade de se atualizar dependendo ali do inimigo que ele enfrenta em batalha, ou seja, ele consegue se adaptar para cada inimigo que ele quiser. Ele também é dito como praticamente indestrutível, porque mesmo que ele seja explodido em pedaços, ele vai conseguir se reconstruir automaticamente. É tipo um Ultron, além também de ter o poder de se parecer com qualquer pessoa, mesmo humano ou mutante. E com base nisso, ele consegue descobrir quais são as bases de poder e habilidade daqueles mutantes e das pessoas ali que se aproximam dele. Ele consegue então criar algumas estratégias e dispositivos para lutar contra eles, e também tem a habilidade de se teletransportar. Ele também é dito como uma versão melhorada daqueles robôs sentinelas, os poderosos vilões, né, do grupo dos mutantes. Eu não sei vocês, mas com certeza um vilão com habilidades, né, desse sentinela aí, cara, pode ser um baita de um problema pros X-Men, porque além de ser um robô tipo Ultron, ainda consegue meio que aprender os movimentos e encontrar formas e estratégias de derrotar qualquer personagem. Número 7, temos o vilão Xorn. Ele é um dos vilões mais novos apresentados aqui nessa lista, e ele é seguramente um personagem muito poderoso. Até hoje o verdadeiro potencial dos seus poderes não foi muito demonstrado, mas mesmo assim ele possui habilidades bem poderosas de telepatia, poderes de cura, capacidades de viver até mesmo sem o oxigênio, criar portais dimensionais, cara, e também consegue controlar o magnetismo, assim como o Magneto, só que obviamente não nas mesmas proporções que o Magneto. E mesmo não tendo todo esse potencial aproveitado nos quadrinhos, ainda assim ele tem um potencial para se tornar, quem sabe, um dos maiores vilões de todos os mutantes. Se ele for adaptado um dia aí no futuro filme dos mutantes, né, no universo cinematográfico da Marvel, eu tenho certeza que ele vai dar muito trabalho. Número 6, temos o vilão Senhor Sinistro, um dos vilões mais conhecidos e icônicos dos X-Men. Ele não só protagonizou diversas sagas dos mutantes nos quadrinhos, sendo um verdadeiro agente maligno, como também tem uma obsessão maluca com o sangue do Summers, né, do Ciclope no caso, os filhos da Jean Grey também. Ele realmente já fez da vida do Scott um verdadeiro inferno, quando ele decidiu clonar Jean Grey só pra ela ter um filho do Scott, né, para o Sinistro depois pegar essa criança e usá-la para controlar os seus poderes e tornar esse filho do Scott com a clone da Jean o mutante mais poderoso de todos. Além de ser um gênio, cara, quando falamos em manipulação genética, né, e controle das moléculas, o Senhor Sinistro também é muito poderoso
poderoso, tendo diversos poderes telepáticos, né, como também habilidades de se esconder de outros telepatas poderosos, como a Jean Grey e o Professor Xavier. Ele também tem um fator de cura bizarro e uma resistência também que mesmo se você cortar a cabeça dele, ele não morre. Então ele é um personagem quase que imortal, é muito inteligente, então assim, é difícil você tirar um personagem desse da sua cola. E ele também não pode morrer de causas naturais e nem de ficar velho. Ele realmente seria um vilão muito interessante para ser explorado no MCU, cara, talvez entrando para a lista dos mais memoráveis, se ele for bem adaptado, o que o MCU, né, não consegue fazer muito bem com seus vilões. Um ou outro salva, mas bom, eu tenho esperanças, cara, de que pelo menos quando forem adaptar os filmes dos mutantes, eles vão fazer esses vilões bem feitos. Eu, como sou um grande fã da Marvel, eu tenho esperanças. O Senhor Sinistro já foi adaptado em diversas animações dos X-Men, apareceu em alguns jogos também. Tenho certeza que ele seria um vilão casca grossa, cara, daria muito trabalho, até mesmo, quem sabe, para Vingadores. Número 5, temos agora o vilão Proteu. Esse vilão é um dos personagens mais diferentes dos X-Men. O Proteu é filho da Moira McTaggart e ele tem o poder de manipular e deformar o tecido da realidade. Só que quando ele descobriu seus poderes, as suas energias psionicas queimaram todo o seu corpo, o que fez com que ele precisasse pular de corpo em corpo para conseguir sobreviver, possuindo então outras pessoas. Por mais que ele seja muito poderoso a nível de manipular a própria matéria, ele possui a fraqueza de precisar de diferentes corpos, né, de diferentes hospedeiros para conseguir sobreviver, além de não conseguir possuir corpos que sejam revestidos de metais, como no caso do Wolverine ou do Colossus. Mas mesmo assim, se ele for bem aproveitado, vai ser um vilão bem interessante. Você imagina, um vilão que pode ser uma pessoa ou pode ser outra pessoa e ainda pode manipular a matéria e a realidade. Um vilão como esse é daqueles famosos casos que você meio que tem que nerfar o personagem pra ter alguma história, né, porque o cara é muito poderoso. Número 4, temos o vilão Oslaugt, ou chamado de o Massacre. O Massacre nasceu da mente do Professor Xavier e do Magneto. Ele é um vilão praticamente onipotente e ainda pode absorver o poder de outros personagens, né, como ele já fez muitas vezes nos quadrinhos. Ele foi criado depois daquela tão famosa cena do Magneto tirando todo o adamantium do corpo do Wolverine. Ao ver isso, então, o Professor Xavier ficou tão pistola, puto com isso, que acabou usando os seus poderes telepáticos para desligar completamente a mente do Magneto. Só que isso meio que não funcionou, porque por mais que ele estivesse em um estado completamente vegetativo, no caso do Magneto, a força de vontade e a raiva do Magneto foram muito mais fortes, e sua mente então entrou em conflito com a mente do Professor Xavier, que acabou assim libertando todos os sentimentos negativos também que o Professor Xavier tinha escondido durante todos esses anos. E essa fusão então deu origem à entidade Massacre. Ele foi tão poderoso, cara, que chegou até mesmo matar os Vingadores, o Quarteto Fantástico, o Hulk e o Doutor Destino, o que acabou gerando uma das maiores sagas da Marvel também, chamada de Heróis Renascem. Você imagina então esse cara contra todos esses personagens em um único filme, cara. Seria uma super adaptação, uma apelação. Ele poderia começar ali como sendo vilão apenas dos filmes dos X-Men, mas no final ele poderia ser o vilão total de toda uma saga, juntando, que nem eu falei, Vingadores e os X-Men, até mesmo mais personagens como o próprio Quarteto Fantástico. Número 3, temos o vilão Apocalipse. O Apocalipse é dito como o primeiro mutante da Terra, tendo aparecido lá no Egito Antigo. Então ele é um vilão que tem milhares de anos. Por mais que ele tenha aparecido também nos filmes da Fox, né, sinceramente eu acho que ele não foi tão bem aproveitado e nem teve uma boa adaptação. O Apocalipse, ele acredita que os únicos que merecem existir são apenas os fortes, sem lugar então para criaturas fracas e inferiores. E ele tá falando tanto de humanos quanto também de mutantes fracos, né? Para ele só os mais fortes sobrevivem. O seu corpo é composto por uma mistura de materiais orgânicos, né, e tecnologia celestial, o que aumenta ainda mais o nível dos seus poderes, deixando o personagem quase no nível divino. Ele tem diversas habilidades, né? Não dá pra citar todos aqui, que daria um vídeo só pra isso, mas só pra você ter uma noção, ele consegue manipular a matéria, tem autocontrole molecular, além de ser imortal, conceder poderes e melhorar os poderes de outros mutantes, telepatia, telecinese, super força, fator de cura, resistência e muitos poderes. Porra, tudo isso? Fico pensando, cara, o universo cinematográfico da Marvel realmente poderia fazer uma baita de uma adaptação desse personagem, né? Filmes dos mutantes bem mais tensos também, e aí você poderia criar até mesmo os Cavaleiros do Apocalipse, mas assim, cavaleiros bons mesmo, cara, não aqueles lá da Fox que a gente viu que ficou bem mais ou menos. O Apocalipse é mais um dos mutantes que facilmente consegue reunir equipes inteiras, não só dos X-Men, pra enfrentar. Sem contar que você pode trazer ele pra um filme ali no Antigo Egito, falar que ele até se envolveu com Ramatut, uma das variantes do Kang, que já tá inclusa aí no universo cinematográfico da Marvel. Pode falar que ele acabou se esbarrando com os Eternos, né, que a gente viu também que existiram há muitos anos atrás, e contar muitas histórias, inclusive a história do início, assim,
do Gene X aqui na Terra. O Apocalipse também está protagonizando uma das melhores e maiores sagas dos X-Men bem recentes, né? Ali na ilha de Krakoa, depois na civilização de Arakko, cara. Então ele é um personagem muito importante. Número 2, temos outro vilão sinistro, o Shadow King. Se você tá procurando um vilão esquisito, com uma cara que assim dá gelo na espinha quando ele aparece, esse cara é o Shadow King. Ele é um poderoso telepata, considerado como o telepata mais poderoso depois do Charles Xavier. Ele também era um mutante do Antigo Egito, que depois de ter morrido ao enfrentar o Professor Xavier, ele se tornou uma entidade psionica, né, que vive assim na energia, na mente das pessoas, chamado como Shadow King, o Rei das Sombras. Realmente estabelecer uma origem para esse personagem não é uma coisa tão fácil, né? Quer dizer, quando falamos ali da cronologia, os X-Men são um péssimo exemplo disso, né? Há lá filmes da Fox e alguns quadrinhos, né? Porque com muitas histórias dos quadrinhos, o Shadow King sofreu muitas alterações ao longo desses anos aí de lançamentos. Então é um trabalho bem difícil estabelecer ali exatamente o que eles vão usar. É dito também que o Rei das Sombras possui a habilidade de usar a energia negativa de outros telepatas, os escravizando e assim se alimentando desses mutantes. Depois disso, ele acaba se fundindo e tomando o corpo desses telepatas. E também é dito que ele não pode ser morto ou destruído, ele só pode ser atrasado ou atrapalhar ali os planos dele. Mas mesmo se você matar o hospedeiro do Rei das Sombras, ele não vai morrer, apenas a essência dele, a energia será enfraquecida, mas ele retornará. É um baita de um vilão para você continuar contando histórias. Uma outra coisa interessante também é que o Rei das Sombras foi adaptado na série do Legião, do filho do Professor Xavier, série que eu adorei a primeira e a segunda temporada, cara. Tem lá o Rei das Sombras, ele é um vilão assim muito amedrontador, faz com que a série ganhe um ar de terror, cara, um ar sombrio, é bem interessante. Então daria pra saga de filmes dos mutantes, quando eles forem chegar aí no MCU, você tem alguns filmes mais divertidos, outros mais nessa pegada de terror, com o Rei das Sombras. Então é um baita de um personagem, um dos maiores inimigos também dos X-Men. E número 1, temos ela, a Fênix Negra. Olha, uma personagem que teve a chance de ser bem apresentada nos cinemas, essa foi a Fênix Negra, cara. Afinal, a gente teve 2 filmes pra mostrar todos os poderes dessa entidade. O primeiro filme veio na trilogia clássica dos mutantes, né, lá da Fox, e o último veio inclusive no último filme dos X-Men lançados até agora, X-Men Fênix Negra. Só que mesmo assim, as 2 adaptações dessa saga da Fênix Negra, cara, foi bem ruinzinha. Falar pra você que a primeira, que tem lá o Wolverine matando a Jean Grey, foi mais legal, na minha opinião. Se bem que não foi esse lance da Fênix Negra que deixou o filme legal, não. Foi em outros aspectos, tá? Porque esse lance de tentar adaptar essa saga da Fênix Negra não tá funcionando. Mas talvez a Marvel consiga fazer isso muito bem feito, ainda mais construindo um universo bem bonitinho dos mutantes. E eu não tenho muito o que explicar sobre a Fênix, né? Porque ela é simplesmente a vilã, acho que mais famosa dos X-Men, depois ali do Magneto. E é também uma das entidades cósmicas mais conhecidas e desenvolvidas das histórias da Marvel, tendo uma das maiores sagas dos X-Men também. Ela já teve diversos hospedeiros ao longo dos anos, sendo, né, o mais diferente deles, o Wolverine. Pois é, eu já tenho inclusive um vídeo desse aqui no canal, o Wolverine de 1 milhão de anos no futuro, possuído pela entidade da Fênix. Vou deixar o link no card aqui. Eu já fiz outros vídeos da Fênix Negra também, contando a história, a origem dela, os poderes, todos os hospedeiros que já passaram por essa entidade. Todos esses vídeos vão estar no card. E sim, cara, eu acho que a Fênix seria uma baita de uma vilã muito bem construída, talvez até uma vilã para toda uma saga dos mutantes. Então você lança ali 5, 10 filmes e depois vem com o filme da Fênix Negra, né? Mas, pô, adaptando bem, não como a Fox fez. Talvez, ao invés de adaptar a saga Fênix Negra, eles podem simplesmente adaptar aquela saga dos Vingadores versus os X-Men, onde os Vingadores querem parar a Fênix Negra, mas os mutantes querem usar a energia dela. Então tem uma briga ali deles. É incrível isso, acho que a Marvel pode trazer um dia pra gente. E aí nessa briga, a Fênix se divide em 5 hospedeiros, 5 personagens mutantes recebem uma parcela dos poderes da Fênix. E tem um monte de problemas, inclusive a inundação lá em Wakanda feita pelo Namor é nessa saga. Ciclope matando o Professor Xavier e mais um monte de confusão. Então é uma saga bem importante pra Marvel, que faz muito sucesso, afinal é Vingadores versus X-Men, cara. Isso com certeza em um filme bilheteria daria muita grana. Mas aí, quais desses vilões você gostaria de ver em alguns filmes dos mutantes aí quando eles chegarem na Marvel? Eu posso trazer mais vídeos dos vilões dos X-Men, afinal, cara, os X-Men, os mutantes têm muitos vilões aí pra serem talvez adaptados, né? Então deixa muito like aqui e passa no canal todos os dias, porque todo dia tem um videozinho novinho pra você. Valeu!